A paciência da China com a Rússia está se esgotando. Com as tropas norte-coreanas agora em solo russo, Pequim não está feliz, e essa aliança inesperada pode abalar todo o conflito na Ucrânia. Em 18 de outubro de 2024, a inteligência sul-coreana soltou uma bomba. A Coreia do Norte enviou aproximadamente 1.500 soldados para apoiar a Rússia na guerra da Ucrânia. Mas, de acordo com a inteligência ucraniana, isso foi apenas o começo. O número real pode chegar a 10.000, com engenheiros e equipamentos norte-coreanos ajudando a Rússia a otimizar as armas da Coreia do Norte para o campo de batalha moderno. Enquanto o Ocidente já está alarmado com esses eventos, a reação da China também surpreende. Como linha de vida da Rússia durante as sanções, a China manteve a economia de Putin à tona e apoiou Moscou discretamente. Porém, a ideia de tropas norte-coreanas próximas à fronteira chinesa pode estar levando a lealdade de Pequim ao limite. Então, o que realmente está incomodando a China? Essa aliança surpreendente fará Pequim repensar sua posição sobre a guerra na Ucrânia? Com o próximo passo de Xi Jinping incerto, as apostas estão mais altas do que nunca. Mas por que o líder chinês ficaria tão alarmado com a entrada de tropas norte-coreanas no cenário? Existem grandes motivos que podem mudar tudo. Os relatórios de soldados norte-coreanos na Rússia indicam que o país está disposto a buscar ajuda militar de outros países para a guerra. A Rússia alega que esses soldados seriam usados apenas para reforçar a fronteira russa e não enviados para as linhas de frente na Ucrânia. Isso segue o Acordo de Defesa Mútua de junho entre os dois países. O acordo afirma que os países são obrigados a ajudar um ao outro quando seu território é ameaçado. Para a Rússia, isso só se tornou um problema em agosto de 2024, quando a Ucrânia invadiu a região de Kursk. Isso foi um grande impulso de moral para os ucranianos e uma vitória estratégica na época. Isso demonstrou que eles poderiam ameaçar o próprio território russo, mesmo com os limitados suprimentos de equipamentos militares avançados fornecidos pelo Ocidente. A resposta do Kremlin à invasão de Kursk começou de forma moderada, com pouco progresso no reforço da região durante as 3 semanas em que a Ucrânia avançava no território russo. A contraofensiva só começou em setembro, quase um mês depois que a Ucrânia avançou para a região. Desde então, como em Donbass, eles têm reprimido sombria e constantemente os ucranianos. Quando surgiram relatos de soldados norte-coreanos chegando às linhas de frente de Kursk, a Rússia já havia retomado cerca de metade do território ocupado na região. Com o lento avanço em Kursk, é sensato mobilizar mais tropas para reforçar a fronteira, a fim de prevenir novas incursões e impedir a chegada de reforços na região. No entanto, no cenário maior da guerra, a Rússia continuou com sua ofensiva em Donbass durante a incursão em Kursk. As tropas que seriam posicionadas na fronteira provavelmente não fariam muito. Mesmo que a Ucrânia tentasse conquistar mais território russo, provavelmente não será seu foco no futuro próximo. A Ucrânia necessita de mais mão de obra em Donbass, onde as forças russas estão avançando rapidamente no território ucraniano, como nunca visto desde o começo da guerra. Além disso, a Rússia vem recrutando soldados através do serviço militar obrigatório por mais de 30 meses. Embora o serviço militar dure apenas um ano, estima-se que o exército russo tenha recrutado cerca de 160 mil novos soldados a cada 6 meses recentemente. Isso é uma reserva de 300 mil soldados. E, de acordo com a lei russa, recrutas não podem ser enviados para o exterior. Isso sugere que Putin já possui tropas próprias suficientes para reforçar as fronteiras russas, a não ser que elas não tenham o treinamento adequado. Interrogatórios de prisioneiros de guerra capturados em Kursk pelo exército ucraniano corroboram essa informação. Segundo alguns recrutas, eles tiveram somente poucas semanas de treinamento básico antes de serem designados para seus postos. Portanto, os norte-coreanos devem ser melhor treinados do que os recrutas russos. Na Coreia do Norte, o serviço militar obrigatório é de 8 anos para homens e 5 para mulheres. Mas há alguns problemas com essa suposição. Primeiramente, é improvável que as tropas norte-coreanas tenham treinamento em táticas de combate modernas, incluindo a proeminente guerra de drones de longo alcance presente no conflito atual. Isso significa que eles provavelmente não se sairão muito melhor do que os próprios recrutas da Rússia no grande esquema da guerra. Em segundo lugar, é duvidoso que a Coreia do Norte enviaria suas melhores tropas para defender o território russo. É
mais provável que os soldados enviados sejam destinados a desempenhar o mesmo papel de recrutas inexperientes no exército russo até agora: carne para canhão. Se as tropas não farão diferença significativa, por que a China está insatisfeita com a presença delas lá? O raciocínio de Putin para convocar esses homens para defender a fronteira russa não faz muito sentido. Se eles só vão defender a fronteira, o Ocidente pode decidir fazer o mesmo na Ucrânia. Se a Organização do Tratado do Atlântico Norte enviasse tropas armadas à Ucrânia para defender sua integridade territorial, o resultado seria igual às ações de Putin. A Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Ucrânia não têm um pacto de defesa mútua como a Rússia e a Coreia do Norte, então isso seria uma séria escalada. Putin provavelmente faria mais ameaças nucleares, mas isso certamente cruzaria mais uma das linhas vermelhas que ele traçou nos últimos 33 meses. Mas se Putin decidir usar os soldados norte-coreanos ofensivamente na Ucrânia, em vez de posicioná-los defensivamente, então todas as apostas estariam canceladas. Com um terceiro país oficialmente entrando no conflito, a operação militar especial viraria uma guerra que poderia se alastrar por vários países e regiões. Pode haver um conflito direto entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Rússia, além dos norte-coreanos. Se isso ocorresse, a China teria uma escolha difícil. A China tem um pacto de defesa mútua com a Coreia do Norte desde 1961. Se a Organização do Tratado do Atlântico Norte atacasse a Coreia do Norte, teria que defender seus aliados. Se a China não apoiar a Rússia na guerra, a maioria dos especialistas acredita que a Rússia provavelmente perderá um conflito não nuclear contra as forças combinadas da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Se a Organização do Tratado do Atlântico Norte conquistasse a Rússia, a China perderia os recursos russos baratos, dos quais depende fortemente. Isso inclui petróleo, gás e outros recursos naturais, como água potável, minerais e madeira, que vêm todos da Sibéria. A indústria carente de recursos e os centros populacionais do norte da China, que demandam muita água, entrariam em crise. Porém, se a China entrar na guerra, sua economia pode não conseguir suportar tal esforço. Os Estados Unidos controlam o Estreito de Malaca, rota principal do comércio naval entre a China, Europa, África e Oriente Médio. Se a China entrasse na guerra, os Estados Unidos possivelmente seriam convocados para liderar a frente oriental do conflito. Então, a guerra poderia se propagar para incluir os outros membros do Quad, Japão, Austrália e Índia. Os Estados Unidos e aliados do Indo-Pacífico poderiam bloquear o acesso da China ao Oceano Índico e possivelmente outras rotas navais no Mar da China Oriental. A China teria apenas corredores terrestres para negociar com a Ásia Central e chegar a portos no Oriente Médio e no Golfo Pérsico. Haveria pesadas sanções e embargos. Ferrovias e rodovias são alvos fáceis para a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A economia chinesa pode entrar em colapso rapidamente, sobretudo se a guerra se estender. Mas existe uma terceira opção. A China pode entrar em guerra contra a Rússia. Apesar de serem aliados completos atualmente, os dois países não mantiveram relações tão amigáveis durante a maior parte da história. No século XIX, a China imperial perdeu vastos territórios para outros países, incluindo a Rússia. A atual Manchúria Exterior, que compõe a maior parte da fronteira leste entre China e Rússia e liga a Rússia à Coreia do Norte, foi tomada da China pela Rússia naquele período. Apesar de não haver reivindicações oficiais, mapas recentes do Ministério dos Recursos Naturais da China renomearam as principais cidades da Manchúria Exterior com seus nomes históricos chineses. A China também exigiu que mapas internacionais usem esses nomes. Então, por que a Manchúria Exterior é tão importante para a China? O controle da Manchúria Exterior não apenas expandiria uma região densamente povoada da China, mas também possibilitaria a tomada de toda a Sibéria e o extremo Oriente Russo. Devido às condições severas, a Rússia tem pouco controle, infraestrutura e população na região. As duas maiores cidades possuem cerca de 400 mil habitantes cada. Contudo, a Manchúria Exterior e a Sibéria são ricas nos recursos naturais essenciais para a indústria chinesa. O Baikal sozinho poderia fornecer ao país água potável fresca por décadas. Empresas chinesas planejaram comprar terras ao redor do lago, mas o governo russo interveio e cancelou o projeto devido a protestos locais. É nesse cenário que as tropas norte-coreanas podem surgir. Putin pode usar a Coreia do Norte como zona tampão contra a China, em vez de usá-la para defender a Rússia contra a Ucrânia.
Sem a Manchúria na fronteira com a Coreia do Norte, transportar tropas em massa para a região é mais simples do que posicioná-las em Kursk ou outras áreas próximas à Ucrânia. Mas por que a Coreia do Norte aceitaria isso? Eles também têm um pacto de defesa mútua com a China, não tem? A Coreia do Norte tem enviado equipamentos militares, como mísseis e projéteis de artilharia para a Rússia, que em troca tem enviado alimentos e outros produtos. Os detalhes do comércio entre os dois países não são divulgados, mas parece ter crescido consideravelmente nos últimos anos. Por outro lado, na última década, a China se tornou mais crítica das provocações da Coreia do Norte. A China expressou sentimentos mistos sobre o aprofundamento dos laços entre a Rússia e a Coreia do Norte, preocupada com o impacto na segurança regional e em suas relações com Pyongyang. Se a Coreia do Norte se tornou fortemente dependente da Rússia, ao contrário da China, ela pode decidir que o risco vale a recompensa, especialmente se pressionada por Putin. E o exército norte-coreano é tudo menos pequeno. Devido ao serviço militar obrigatório, estima-se que o país poderia recrutar cerca de 8 milhões de pessoas em caso de conflito. Mesmo sem reservas, o pessoal militar ativo da Coreia do Norte é de cerca de 1.400.000, equivalente ao tamanho do exército dos Estados Unidos e da Rússia, se seus números forem confiáveis. Com a mobilização da Coreia do Norte, é provável que a Coreia do Sul também acelere suas capacidades de defesa nacional. As relações entre os dois já estão tão estressadas e tensas como têm sido em décadas. No mínimo, a Coreia do Sul atuaria contra a China junto com o Japão e os Estados Unidos, bloqueando o acesso ao Mar da China Oriental. Portanto, as tropas norte-coreanas na Rússia deixam a China sem boas alternativas. A melhor opção pode ser aguardar e observar o que de fato ocorrerá com as tropas. Segundo relatórios, alguns soldados norte-coreanos destacados na Rússia aproveitaram a oportunidade para desertar e deixar a Coreia do Norte de vez. Mas, aconteça o que acontecer, a mera presença de tropas norte-coreanas diz algo sobre o estado atual da guerra. Isso indica que a Rússia está se esgotando devido ao esforço de guerra. Nos últimos 2 anos e meio, a China tem apostado na eventual vitória da Rússia na guerra. Ao assinar acordos comerciais extensos e lucrativos com a Rússia, a China obteve grandes ganhos com a Rússia em guerra. E quando a Rússia vencesse, a China colheria os frutos do território, população e indústria expandidos. Poderia alimentar sua indústria e usar o acesso da Rússia para demonstrar a influência enfraquecida do Ocidente, reforçando sua posição na geopolítica global. Mas se a Rússia perder a guerra, não há como prever o que pode acontecer com o seu governo. A aliança Rússia-China parece ser construída em torno da forte relação pessoal entre Xi, Putin e seus regimes. Se Putin perder a guerra na Ucrânia, ele pode ser forçado a renunciar, e o próximo governo pode decidir, ou ser pressionado a se realinhar com o Ocidente. Isso seria um golpe mortal no chamado mundo igual, ordenado e multipolar que a China está tentando construir com ela mesma à frente da mesa. No final, a China pode estar pensando que a Rússia está começando a desmoronar, tanto externa quanto internamente. Se ela desmoronasse, poderia intervir, tomar a Sibéria e seus recursos, lucrando muito. Mas se a Coreia do Norte seguir defendendo a Rússia, esse plano pode fracassar, obrigando a China a continuar apoiando uma nação falida, algo que não teria muito incentivo para fazer. O que você acha? A China vai se posicionar oficialmente sobre a Coreia do Norte entrar na guerra na Ucrânia? Conte pra gente nos comentários e obrigado por assistir.